Você acha que conhece todos os segredos da história? Olha que eu acho que não, hein? Arqueologia proibida. Criptozoologia. Criaturas míticas. Ciência oculta. Civilizações perdidas, resetadas. Te convido nesse momento a desenterrar a verdade. Porque a verdade importa. Existem dois temas muito interessantes que devem ser abordados aqui no canal. Um deles é o enorme mistério que envolve antigas árvores gigantescas de tempos imemoriais que estiveram sobre essa terra. E outro, igualmente interessante, são os portais interdimensionais. No vídeo passado nós falamos sobre a Torre Negra, que basicamente é o Monte Meru, e da possibilidade dele estar em uma outra dimensão, ainda que geograficamente no centro da Terra. Mas e se esses portais interdimensionais forem algo muito mais comum do que nós imaginamos e são capazes de ligar diferentes locais geográficos e diferentes dimensões? Se você ainda não deixou teu like, aproveita para deixar. Dá like! Caso você também ache esse um assunto muito interessante. E verifica sua inscrição no canal. E se existirem portais pelo mundo capazes de conduzir a mundos diferentes, com criaturas diferentes e configurações completamente diferentes? Aqui no canal, na playlist Conspiratorium, nós falamos recentemente sobre Chavin de Huantar. O vídeo Um Drink no Inferno na Vida Real, Chavin de Huantar, sobre essa civilização pré-incaica que venerava seres do submundo e que possui resquícios de uma antiga civilização com uma grande rede de cavernas muito pouco explorada, repleto de mistérios. Se você ainda não assistiu, recomendo que assista. Quem sabe o olho humano não é um portal? Dizem que o olho é a janela da alma, não é? Olha a semelhança de um olho humano para um buraco negro, ou a representação de um buraco negro. Não é à toa que o olho faz a ponte entre o mundo exterior e o interior. O fato é que portais dimensionais são muito populares até mesmo no Minecraft, que as crianças costumam jogar, levando a diferentes locais no decorrer do jogo. Mas será que portais dimensionais são possíveis na vida real? O que você acha? Deixa aí nos comentários. Você já ouviu falar de Raio Marca, o portão dos deuses? Bom, a enorme e misteriosa estrutura em forma de porta na região serrana Raio Marca, do sul do Peru, perto do lago Titicaca, tem sido referenciado pelos índios locais como a Cidade dos Deuses. Essas estruturas que parecem portas fechadas e lacradas nas montanhas, nas pedras, são muito curiosas, porque lembram muito aquelas cenas de filmes onde um portal se fechou e ficou então apenas a pedra. Hollywood sempre trouxe inúmeras referências a esses portais, como no filme Senhor dos Anéis, quando Gandalf abre um portal na montanha para cortar caminho até o seu destino. E além de ser guardado por uma criatura terrível, seu interior também oferecia grande perigo. Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, também retrata um mundo de fantasia, ou diferente, digamos assim, após atravessar um portal, que nesse caso está dentro de um armário, que leva ao mundo de Nárnia. Embora nenhuma cidade real tenha sido descoberta, a área remota é conhecida como Vale dos Espíritos ou Floresta de Pedra, feita de estranhas formações rochosas que se assemelham a animais, seres, edifícios, dinossauros e estruturas artificiais. Raio Marca é especialmente interessante porque os céticos parecem negar a importância desse sítio arqueológico veementemente, apesar das evidências
de ruínas antigas e uma história muito interessante. O que será que teve nesse local? O que será que houve? O que será que existiu aqui no passado? A porta ou Puerta de Raya Comarca, Portão dos Deuses, foi esculpida em uma rocha natural e mede exatamente 23 metros de altura e largura, com uma entrada no centro que mede pouco menos de 2 metros de altura. E os índios dessa região falam sobre a existência de uma lenda que se refere a uma porta de entrada para a terra dos deuses, onde a pessoa escolhida para passar esse portal poderia se juntar aos seus deuses ou divindades e ter uma nova vida, em uma gloriosa imortalidade. De acordo com as lendas incas, o primeiro príncipe, chamado Aramumuru, utilizou essa porta para viajar, abriu o portal utilizando um objeto especial, um disco em formato de sol feito de ouro, que era a chave para ativar essa porta. Esse disco teria caído dos céus para este príncipe. Aramumuru utilizou uma vez esta chave e a porta se fechou. Assim o príncipe nunca mais foi visto. E de fato, existe um buraco circular no centro da porta, que teria ativado esse portal. Observe o centro da porta com o buraco do disco. São diversas as referências em monumentos antigos que possuem lendas relacionadas a portais, e muitos deles estavam em templos religiosos do passado, de civilizações antigas e algumas civilizações perdidas, como a Tartária ou mesmo greco-romanas. E aqui nós temos a porta do Templo de Júpiter, no Líbano, que é o maior templo romano. Você está sobrevoando agora Madain Saleh, cidade habitada pelos antigos nabateus, que foi um povo semítico, ancestral dos árabes. Habitou na Arábia Saudita, ao sul de Canaã. A história deste povo conta que eles tiveram origem no bíblico Esaú, irmão de Jacó. Observe as incríveis construções feitas na pedra. A mitologia deste povo é bastante interessante também, inclusive vemos agora um antigo relógio de sol com escritos em aramaico. Mas a que eu quero falar hoje é da Porta Dourada de Jerusalém, também chamada de Portão de Ouro ou Portão Dourado, Portão da Piedade ou Portão da Vida Eterna, um dos 8 portões das muralhas da Cidade Velha de Jerusalém, e é o mais antigo dos 8 portões. Era usado como uma das passagens diretas para o Monte do Templo, o antigo templo construído por Salomão. Observe essa antiga reconstituição do Templo de Salomão em Jerusalém. Bom, o portão foi fechado em 1541 por ordem do sultão otomano Solimão, o Magnífico. Inclusive esse é um nome árabe para Salomão, porque segundo a tradição judaica seria por esse portão que o Messias profetizado iria utilizar para entrar na cidade de Jerusalém. Inclusive os muçulmanos criaram um cemitério fora do portão, como você pode ver na imagem. Isso porque, para a tradição judaica, a entrada de sacerdotes em um cemitério é totalmente vedada por causa da impureza. Então eles acreditavam que assim iriam impedir a passagem do Messias. Você está vendo uma representação do encontro de Joaquim e Ana, pais de Maria, mãe de Jesus. Segundo livros apócrifos, quando souberam que Ana estava grávida de Maria, eles estavam diante desta porta. Esse episódio foi então imortalizado nesta obra de Giotto di Bondone, de 1305. Outros afirmam que essa porta hoje se encontra fechada e vedada, como vimos, pelo fato de que Jesus passou por ela antes de morrer na cruz do Calvário e passará por ela novamente na sua segunda vinda. O livro de Ezequiel, capítulo 44, verso 1 e 2 diz: Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: Esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. E que tal a Porta dos Leões, também em Jerusalém? Os leões eram símbolo, inclusive, de Judá e da cidade de Jerusalém. Agora você está vendo a tumba do rei de Midas, que deu origem
a lenda do toque de Midas, aquele que tudo que tocava virava ouro. Compare ela com a Puerta de Rayo Marca que já vimos. Portas em meio às pedras. Agora nós vamos ver algumas imagens aí que remetem também, né, a possibilidades interessantes envolvendo os portais interdimensionais. Houve quem acreditasse que monumentos como as pirâmides eram locais de ativação que provocavam a abertura de portais interdimensionais. E que tal a belíssima Porta do Sol em Tiahuanaco, dos povos pré-incaicos? Um local muito interessante é a Gruta de Fingal, que é uma caverna marinha na ilha desabitada de Staffa, nas Hébridas interiores da Escócia. Observe esta imagem. É a entrada da caverna em 2004. E essa imagem é a entrada da caverna em 1900. O que você observa aqui? Presta atenção nas formações rochosas. São formas de hexágonos. Sim, estamos diante da mesma formação rochosa que formou a Calçada dos Gigantes, na Irlanda, que é formado por basaltos hexagonais. Uma formação muito peculiar, muito bonita. Olha que interessante. Bom, segundo a Wikipedia, essas disjunções prismáticas, ou também chamada de disjunção colunar, é a designação dada em geologia às formações constituídas por grandes prismas de rocha separadas por diaclases paralelas que se formam em resultado das tensões que se geram durante o processo de arrefecimento de massas de magma ou lava. Então, basicamente, eles afirmam que são formados por lava, dizendo que quando o material se arrefece, ou seja, se resfria, eles formam essas camadas perfeitamente uniformes. O que eu mesmo tenho vídeos onde eu já questionei isso, né? Isso é simplesmente uma forçação de amizade sem tamanho. Se você colocar formações de lava no Google, você sempre vai ter imagens como essas aqui. Então eles querem dizer que isso aqui virou isso aqui. Ou isso aqui. Pelo amor! Eu não acredito nisso. E você? Existem alguns locais do mundo onde essas formações aparecem, como por exemplo a chamada Torre do Diabo, a Devil's Tower. Mas o que me chamou a atenção também é essa informação aqui, que foram descobertas no planeta Marte diversas áreas de exposição de basalto colunar nas imagens da câmera High Resolution Imaging Science Experiment, o HiRISE, sobre Marte. E como você sabe, nós defendemos a hipótese da continuidade física do universo, ou seja, Marte está além dos polos, após a Antártida. Segundo esta ideia, provavelmente no passado, tais formações como esta, da Calçada do Gigante, nos Açores, em Portugal, a chamada Ilha das Flores, ou da Ilha de Porto Santo, também em Portugal, ou da Devil's Tower, ou dessa montanha aqui, a Guyot, na Etiópia, na África, são, na verdade, árvores gigantescas do passado, que evidentemente foram cortadas. Como nós podemos afirmar isso? Ora, essas formações não são características de lava ou derretimento e resfriamento de lava para a formação de rochas vulcânicas, mas sim, essas formações hexagonais são características. E é interessante como o hexágono, como eu já mostrei aqui no canal, é a forma bidimensional e também é a base geométrica do cubo tridimensional. Nós vamos avançando, vendo essas imagens. Você sabia que essas formações hexagonais são características de fibras de árvores? Isso aqui é uma montanha, apesar de parecer um caule de árvore, não? Compare aqui. Aqui está escrito que essas formações são perfeitamente iguais às formações de uma árvore. As plantas são assim. Bom, você está vendo células de fibra de plantas. Todas as plantas constroem suas paredes celulares desta forma. Também a forma como as abelhas constroem as suas colmeias.
para os favos de mel. Aqui nessa imagem, do lado esquerdo, nós temos uma ilustração de um corte microscópico e uma visão das células de uma árvore moderna. Observe como as células internas são alongadas e empilhadas como pilares de templos gregos. Assim como as células caídas e petrificadas, as do lado de fora, são similares à da calçada dos gigantes que vimos. E outros troncos de árvores gigantescos petrificados e pré-históricos. Existem diferentes tipos de células das plantas, e variedades de árvores. Em alguns casos, as células hexagonais elas são mais evidentes do que em outras, apesar deste ser o padrão. Aqui o formato matemático da equação de expansão hexagonal. E aqui nós voltamos à Gruta de Fingal. Observe a beleza desse lugar, a cor da água, a passagem que ela parece conduzir em direção ao interior dessa montanha, ou, quem sabe, antiga árvore gigante do passado. É realmente fantástico e surreal. Uma espécie de um portal para o interior destas árvores. Olha que interessante o caminho para dentro desta gruta. Essa outra imagem diz que árvores criam paredes de células hexagonais. Nós temos a imagem aqui da Devil's Tower, que dizem ser uma montanha formada por rocha vulcânica. Pelo amor! Portais dimensionais são um assunto muito vasto, e o fato é que sempre houve uma mística envolvendo essas árvores gigantes, ou a árvore do mundo, com passagens para outros mundos. Até mesmo pelo fato das raízes da árvore penetrarem até o mundo subterrâneo. Mundo subterrâneo esse que esses povos antigos, que acreditavam em portais, sempre mencionavam em sua mitologia, sendo que a árvore também fazia parte desta mitologia. Quem sabe fazendo a ponte, muitas vezes, de um mundo para o outro. Bom, se você gosta desse assunto, deixa seu like e vem estudar com a gente no Instituto Licentia. Instituto Licentia, porque a verdade importa.